Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão e sim vai ter grande mudança na escalação para esse confronto de logo mais. A gente vai começar o vídeo aqui com o Esporte Total, fazendo até uma retrospectiva dos últimos confrontos entre Palmeiras e São Paulo. Na sequência, a gente vai trazer um corte do Sport Center aí, com os comentaristas da ESPN fazendo uma análise muito precisa sobre o momento dos dois times que vem muito bem, tanto no Paulistão quanto no Brasileiro. E fechando o vídeo, a gente vai trazer sim a escalação com o Paulo Massini, com informação privilegiada de grande mudança no time titular, com o John Arias e Lucas Evangelista e o Flaco Lopes indo para reserva. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, polêmica e muita rivalidade. E dessa maneira a gente pode definir os últimos clássicos que ocorreram entre Palmeiras e São Paulo. A física explica essa rivalidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. São anos de choque rei na potência máxima. Esse domingo tem lei da física. A gravidade vai fazer a moeda cair e definir quem dá o pontapé inicial na Arena Barueri. O Palmeiras, invicto a 10 jogos contra o rival, ou o São Paulo, time que mais venceu o Verdão na era Abel Ferreira. Esses elementos já estiveram no mesmo campo outras vezes e a equação quase sempre termina em choque. Se tem um capítulo que o São Paulino não gosta nessa história, é o Brasileirão do ano passado. No primeiro turno encarou o Palmeiras e perdeu por 1-0. Gol de Vitor Roque aos 49 do segundo tempo. O impedimento foi marcado no campo, mas o VAR revisou e... Uma revisão factual, senhor. Factual, exata. Factual, gol. Deu linha sobre linha. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado, ok? O São Paulo reclamou do gol e o físico Abel Ferreira de uma falta do Alan Franco no Gustavo Gomes. Temperatura e pressão altas. Treinador expulso. O encontro no segundo turno teve ainda mais atrito. O São Paulo reivindicou um pênalti não marcado do Alan do Tapia. Ao cruzamento, o Alan escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. O tricolor questionou também a cor do cartão dado a Andreas Pereira por um pisão no Marcos Antônio. E também esses dois outros lances envolvendo Gustavo Gomes e o Tapia. Nunca vivi algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. No puedo creer lo que pasó. O resultado das colisões foi o afastamento temporário do árbitro Ramon Abate Abel. Na semifinal do Paulista, também no ano passado, o Palmeiras venceu por 1-0 com gol de pênalti do Rafael Veiga, que colocou o Verdão na final. A penalidade máxima foi marcada por uma suposta falta do Arboleda no Tigrinho. E o lance dividiu opiniões. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo venceu na ida e na volta. Mesmo assim, teve faísca por causa de um gol anulado do Caleri. Foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1. No ano anterior, pela mesma competição, mas nas oitavas também deu tricolor. O time teve um pênalti marcado a favor, só que o Verdão entendeu que Caleri estava impedido no momento do lançamento. Há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Na física, nada é estático. E logo mais tem um novo experimento desse choque rei eletrizante. Bom, a primeira coisa nesse jogo é que ninguém crie problema para a arbitragem que vai ser da Daiane Muniz, que é uma árbitra competente, capaz
já mostrou que tem condições de apitar um jogo desse tamanho. Mas para as coisas correrem bem, é lógico que a arbitragem tem que ter um bom trabalho, mas os jogadores não podem ficar incomodando, os treinadores não podem ficar incomodando. Se a turma ficar resumida a jogar futebol, facilita o trabalho da arbitragem, facilita o trabalho também dos jogadores. Enfim, é preciso colaboração. Esse é um vício muito ruim do futebol brasileiro. Qualquer marcação, fazem uma rodinha no ar, pressionam, reclamam. Tomara que a Daiane Muniz tenha um grande trabalho e que ela não seja o assunto depois do clássico, e sim os jogadores e o que aconteceu durante a partida. Conferir como estão aí os times, a preparação. A gente começa falando do técnico Abel Ferreira para chegar a mais uma final do Paulista. Neste domingo tem Palmeiras e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, 8h30 da noite na Arena Barueri. Cresce a expectativa por esse jogão, a reedição da semifinal do Paulistão do ano passado, quando o Palmeiras eliminou o São Paulo com um gol de pênalti. Aliás, um pênalti muito polêmico nesta jogada envolvendo o Vitor Roque e também o Arboleda. Tanto que dias depois, a Federação Paulista de Futebol emitiu uma nota dizendo que a marcação do pênalti acabou sendo equivocada. Expectativa muito grande, né, pelo John Arias. Será que finalmente ele vai começar uma partida pelo Verdão? Lembrando que ele já estreou com a camisa verde, jogou 15 minutos contra o Capivariano e 30 diante do Fluminense. Segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, é evidente, né, que todo torcedor do Verdão espera que ele comece jogando. E se isso acontecer, é bem provável que o Maurício perca a posição. Até porque, na partida contra o Fluminense, ele foi o único jogador de ataque do Palmeiras que permaneceu em campo durante todo o tempo. Será o 24º mata-mata da história entre São Paulo e Palmeiras e a vantagem é imensa tricolor. 17 vezes o São Paulo se saiu melhor e apenas 6 vezes a equipe do Palmeiras acabou ou conseguindo o título ou conseguindo a classificação, avançando de fase. Agora uma informação em relação ao Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, que jamais perdeu pelo Verdão como mandante. Lembrando que a Daiane Muniz será a árbitra da partida, né? Aliás, toda a arbitragem será composta por mulheres, ela que vai apitar a sua 5ª partida neste Campeonato Paulista. Esteve envolvida, né, na partida da semana passada entre São Paulo e Bragantino em Bragança Paulista, quando o jogador Gustavo Marques acabou dizendo após a partida, jogador do Bragantino, que um jogo daquele tamanho não deveria ter sido apitado por uma mulher, né? O Palmeiras, que trabalha com a perspectiva de ter o Allianz Parque em uma eventual final, até porque 95% do gramado já está replantado. Isso se a chuva permitir, né? Se a chuva realmente continuar caindo aqui na cidade de São Paulo, vai ser difícil que o Palmeiras tenha o Allianz Parque para jogar uma hipotética final de Campeonato Paulista. E a última informação em relação ao técnico Abel Ferreira e ao jogador Luigi, né? Eles que serão julgados pelo TJD da Federação Paulista de Futebol por conta, né, de coisas que aconteceram no clássico entre Corinthians e Palmeiras, vitória do Palmeiras por 1-0 em Itaquera. A gente lembra que o Abel foi expulso de campo e o Luigi, depois do gol do Flaco Lopes para o Palmeiras, acabou dando uma bolada, né, dando um bico para a arquibancada e acertando um torcedor, melhor dizendo, da equipe do Corinthians. Ô Elton, vamos lá. A gente ouviu o Vlad falando, no histórico de mata-mata o São Paulo tem um bom histórico, embora nos últimos 10 jogos nenhuma vitória, né? O momento é totalmente palmeirense. Como é que você vê esse confronto entre Palmeiras e São Paulo, semifinal de domingo? O momento do São Paulo traz um jogo muito mais equilibrado do que se pintava talvez no início da temporada. E claro que o Palmeiras voltou a ser uma equipe mais consistente. São duas equipes que muito bem no brasileiro, né? Dividem a liderança da competição. O São Paulo, com essa formação, o Crespo fazendo essa variação, ora joga com 3 zagueiros, ora joga com linha de 4. Tem o Cauli agora como opção no meio campo, foi decisivo, inclusive, no meio da semana, quando o São Paulo venceu por 1-0 com gol do Cauli, né, de pênalti no Campeonato Brasileiro. E é uma equipe que mostrou, mesmo fora de casa, uma consistência para se defender bem e tentar fazer essas transições rápidas, não só com os alas, né, mas também jogando por dentro, encontrando o Marcos Antônio indo muito bem, começando bem a temporada também, o Luciano com o Caleri, você tem o Lucas que
ora ia para o banco de reservas e ora começava como titular, estava sendo poupado para ter mais minutos e ficar inteiro, é um jogador que vai ser importante também. Contra um Palmeiras que, por mais que não seja uma equipe aquela equipe vistosa que vimos numa parte da temporada passada, uma versão diferente até do Palmeiras, com a bola no chão, o time envolvente, o time muito bem, né? O meio-campo funcionando bem com criatividade, o Flaco e o Vitor Roque se entendendo muito bem no ataque, não sendo aquela equipe ainda de parte da temporada passada, é um time que mostra a eficiência que todo mundo já conhece. Então, vacilar contra o Palmeiras pode ser fatal. O time que continua muito consistente na bola parada. Tem o Marlon Freitas agora, que faz muito bem essas inversões, né, de um lado para o outro. Aparece também para ganhar uma segunda bola. Hora para entrar na área para tentar uma finalização de cabeça. Então é um time que tem essas valências que a gente já conhece muito bem. E mostra o equilíbrio, Felipe. Eu acho que se pintássemos esse jogo em janeiro, e olha que estamos em fevereiro ainda, vamos começar março nesse fim de semana. Se pintássemos em janeiro, talvez a disparidade fosse maior. Não pelo elenco que o São Paulo tem, mas pelo momento que vivia. Encontrou equilíbrio fora de campo e encontrou equilíbrio dentro também. O que mostra que num jogo único, não é campo neutro, obviamente, né? O Palmeiras é mandante, não é na sua casa, mas é mandante, acaba de qualquer forma sendo também um confronto equilibrado, o que traz também um tempero bem interessante para a gente acompanhar nesse fim de semana. E eu passo para você, Felipe Mota. Nós vamos começar esse papo, cara, falando sobre John Arias. Ô Isa, é uma estatística que me parece absurda, né? De tão boa e de tão interessante. Cara, vou ler para você, eu tenho ela aqui, ó. John Arias contra o Fluminense. 31 minutos em campo. 100% de acerto no passe. Ele passou 11 vezes e acertou os 11. Chutou uma bola no gol, deu um drible certo, sofreu uma falta e recuperou 3 bolas. Cara, não há mais, na minha visão, nenhuma justificativa para John Arias não entrar como logo no começo contra o São Paulo, porque me parece um desperdício deixar um jogador deste nível fora, né? Ele já tem uma boa sequência de treinos, ele já entrou aí 40, 45 minutos nos 2 jogos, somando tudo, né? É um jogador muito diferente, hein, Isa? Você se empolga com ele? Eu confesso, eu estou empolgado com o John Arias. Não, muito. O John Arias realmente é um jogador diferente, inteligente, né? E ele tem uma personalidade. Você vê que quando ele entra em campo, e às vezes em que ele entrou, né, no segundo tempo, nesses 2 jogos que ele esteve à disposição do Palmeiras, você vê que ele tem personalidade e ele, assim como a gente se impressionou com o Marlon Freitas quando chegou, ele também tem a postura de um líder, né, muito dentro daquilo que a gente falava no ano passado, que faltava um pouco para o elenco de 2025. Então, eu também concordo, Massa, que para mim, Arias precisa ser titular, assim... Bom, precisa ser titular, todo mundo concorda, né? Mas eu já colocaria ele como titular contra o São Paulo também, porque realmente é um jogador, assim, de classe, né? Ele é muito bom. E como as coisas são, hoje, no mundo que vivemos, muito fechadas, muito travadas, né? A dica que eu dou é a gente observar os movimentos do treinador. Na medida em que ele tira o Andrés, tira o Vitor Roque durante o jogo, né? Significa que ele está pensando também na minutagem para o jogo de domingo, né? Veja se eu não estou viajando. Tira o Flaco também, que não fez um bom jogo contra o Fluminense. Ok, você pode até colocar aí, mas o Flaco não estava bem, ele tirou. Verdade, ele não estava bem, mas ele também está com uma sequência muito grande de jogos. O único que sobrou ali, cara, do meio para frente, tirando o Marlon, que não vai tirar o Marlon para colocar o Arias, é o Maurício. Não dá para a gente não ligar um ponto no outro, né? Ele deve entrar no lugar do Maurício contra o São Paulo. Me diga. É o que a gente já tem falado aqui, né, Massa? Que a substituição mais provável seria ele pelo Maurício. Até porque o Alan não dá para tirar do time. O Alan tá jogando muito, para mim foi o melhor jogador do Palmeiras, inclusive, contra o Fluminense. Então, eu acho que a opção que tem ali é realmente o Maurício.
E aí fica um time muito, muito interessante, né? Assim, agora, vamos ver o que ele vai fazer. Ele deu até o Abel na coletiva contra o Capivariano, né? Perguntaram sobre a possibilidade do Arias entrar no lugar do Maurício. Ele falou: se eu fizer isso, vocês vão me chamar de Pardal, né? E colocar aliás, o Arias entrar no lugar do Maurício, colocar o Alan mais centralizado, acho que foi essa a pergunta. Ele falou: se eu fizer isso, vocês vão me chamar de Pardal. Mas eu acho que assim, não tem outra opção em termos de substituição hoje no momento, senão tirar o Maurício e colocar o Arias. Muito bem, é isso. Tirar o Maurício e colocar o Arias. Você, na tua cabeça, né, olhando para a organização do Palmeiras, eu tenho notado que o time tem deixado alguns espaços. Aqueles que estudam futebol, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Os analistas de desempenho usam este termo como funil. Que é o funil? Se você imaginar um funil da entrada da grande área até o gol, né? Porque é um fato, ali os gols acontecem muitas vezes, até o Léo da Análise Verdão fez um belo vídeo sobre isso, explicando, mostrando de fato os espaços que o Palmeiras deixa ali. Eu venho falando sobre isso, não de maneira técnica, mas na entrada da área, né? O Palmeiras tem dificuldade. Meu time seria Carlos Miguel, Kelvin, Piquerez, Gomes, Murilo, Andrés, Evangelista, Malo, 3 no meio. Aí colocaria o Alan, o Vitor Roque e do lado esquerdo o Arias. Ou o Arias na direita e o Alan na esquerda. E eu sei que o torcedor se apega a essas questões, né? O Flaco costuma produzir bastante contra o São Paulo. Então você pode escolher entre o Flaco e o Vitor Roque, mas não colocaria o Vitor Roque no banco. Porque eu estou muito preocupado com esses espaços, sabe? Sim, sim. Não, e assim, eu acho que esse jogo contra o São Paulo, de fato, é uma preocupação, porque a gente vê que quando o Palmeiras... Aliás, não só com times mais qualificados, como foi contra o Fluminense, que tinha a maior parte do time reserva, mas contra o Capivariano, o Palmeiras também deu espaço, apesar de ter sido um jogo tranquilo. Eu acho que aí vai de uma questão de característica dos jogadores, né? Porque o Palmeiras hoje tem no meio-campo jogadores que não marcam muito, e mesmo o Flaco e o Vitor Roque, eles não ajudam a recompor tanto na marcação. Eles fazem bastante aquela marcação-pressão ali inicial, mas eles não recompõem na marcação. Então o Palmeiras acaba perdendo muito, né, em termos de marcação, dando espaços. Eu acho que também a escolha ali de marcar homem a homem, às vezes acaba, se não dá certo, os espaços acabam surgindo. E o São Paulo está bem encaixado. O São Paulo jogou com o time reserva contra o Curitiba. Então eu acho que o Palmeiras precisa, de fato, talvez reforçar o meio-campo com um jogador que tem uma característica de maior marcação para tentar dar menos espaços, e pode ser uma alternativa. Eu assim, tenho minhas dúvidas se o Abel vai colocar o Flaco ou o Vitor Roque no banco, mas acho que é uma alternativa, sim, para essa partida. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse choque rei de logo mais, e a gente sabe que clássico é sempre complicado, e vamos falar a verdade, né, que o São Paulo tem vivido um bom momento também. Claro que o momento do Palmeiras ainda é melhor do que do São Paulo, mas clássico é sempre muito complicado, e até por isso a gente acredita nessa grande mudança na escalação. Lembrando, rapaziada, isso aqui é uma provável escalação. A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então fica muito em cima para a gente trazer um conteúdo legal aqui para você. Então, essa aqui é a escalação principalmente montada pelos setoristas do Palmeiras. Então, um deles que está sempre cobrindo o Palmeiras é o Paulo Massini, que traz essa escalação. Eu, sinceramente, acho uma ótima escalação. Por quê? Vamos lembrar, cara. O Palmeiras vive um bom momento? Vive, tá? Só que, defensivamente, ainda está devendo. Por quê? Esse jogo com Andréas Pereira
e o Marlon Freitas só no meio de campo, o Palmeiras fica devendo ali na marcação, cara. E o que acontece? Para quem, pelas reportagens que eu tenho visto e acompanhado, tem se falado muito sobre o meio de campo do São Paulo, que está muito bem encaixado, tá? Então, qual que é a preocupação hoje do Abel? Realmente o meio de campo. E ele falou numa entrevista, numa coletiva, um ou dois jogos atrás, sobre jogar com 2 atacantes. Enquanto os dois entregam recompondo, ele pode jogar com os 2 atacantes. Só que, tendo em vista que o jogo contra o São Paulo, né, na primeira fase, não foi um jogo fácil, apesar de ter sido 3-1, foi muito observada essa questão do meio de campo. Então, o Palmeiras deve entrar com mais um homem no meio de campo. Então, aí, teoricamente, sairia o Flaco Lopes, tá? Do time que a gente tem visto mais jogando. Sairia o Flaco Lopes e o Maurício, tá? O Flaco Lopes sai para vir mais um homem para o meio de campo. Então, nessa formação, ficaria ali com o Marlon jogando de 5, o Evangelista de 8 e o Andréas Pereira como um 10, organizando ali. Então, só que aí você teria, sem bola, esses 3 homens ali no meio de campo, tá? Então, para mim uma boa escalação, tá? Eu, sinceramente, prefiro o Giai do que o Kelvin. Para mim, o Giai é melhor defensivamente, tá? Não é tão bom para frente. Mas o Kelvin também não é isso tudo para atacando não, cara. Dando o apoio ao ataque, sinceramente. E, cara, a situação ali do Arias, cara, não tem jeito. Tem que ser titular. Você viu aí a estatística, o Mancini falando, o cara tá jogando, mano. Em poucos minutos tem apresentando muito bom resultado. Então, não tem jeito, jogo logo mais, Arias será titular sim. E aí eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo, tá? Qual é a sua opinião sobre essa provável escalação? Você acha que o Palmeiras vai bem a campo desse jeito? Eu, sinceramente, acho que é uma boa formação. Porque o meio de campo tá devendo nessa marcação. Porque nem o Andrés, nem o Marlon são aquele cara, o cão de guarda característico, marcador ali, aquele 5, né, raiz. Então, eu quero saber a sua opinião. Compartilha com a gente aí o que você acha e sua expectativa para esse jogão de logo mais. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Quando você hypa, quando você deixa o like, o YouTube entende que é um vídeo legal, que é um canal que traz bons conteúdos do nosso Verdão, então eles acabam entregando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, até logo mais, se Deus quiser, com o pós-jogo da vitória do nosso Palestra. Valeu, rapaziada, tamo junto.